Fala, galerinha! E aí, moçada? Tranquilo? Mais uma aulinha de botânica? Lembra lá no comecinho, galera, de botânica, que a gente apresentou para vocês de uma maneira geral alguns grupos, né? A gente falou de briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Já foi falado de briófitas e pteridófitas. Hoje a gente vai falar de gimnosperma com vocês. É muito importante, cara, que aquela primeira aula de vocês que a gente teve, quando a gente falou dos critérios de classificação, se é espermatófita, se não é, se é traqueófita, se não é, se é uma faneróloma, se não é. Quer dizer, quais são os critérios importantes, né, para a gente classificar o grupo desses seres vivos? Isso é muito importante você saber, velho. É muito, muito, absurdamente importante. Então, se você não lembra direitinho sobre essa parte da matéria, volta um pouquinho lá naquela primeira aula para você lembrar desses critérios de classificação. Eles vão ter tudo a ver com todas as aulas, com todos os grupos que a gente já falou e vai continuar falando com vocês. Falou? Presta atenção nisso daí. Bom, outra coisa. A gente vai falar de um grupo agora de seres de vegetais, né? Que, cara, tem um monte de coisa nova nele, velho. Tem um monte de coisa nova nele. Não é a primeira traqueófita, porque você já viu, né, na aula passada que pteridófita já era uma traqueófita. Ela já tinha ductos de condução de seiva, né? Então, isso já existia. Isso não vai ser importante aqui hoje. Ele vai continuar existindo, né? Só que, por exemplo, é o primeiro grupo vegetal que vai estar independente da reprodução da água. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, cara, que esses caras foram os primeiros a ganhar os continentes. Estou imaginando que as plantas saíram da água, né, e vão avançando para dentro dos continentes. O primeiro grupo vegetal que conseguiu se firmar no continente, longe de fontes correntes de água, etc. e tal, vão ser as gimnospermas. Mas mais do que isso, bicho, são plantas lindas. São as primeiras, para mim, são as mais bonitas que tem, galera. Adoro, acho fantástico, tá? Só que fora isso, né, velho? Mas, por exemplo, são as primeiras espermatófitas, quer dizer, pela primeira vez você vai ver um negócio importante para a reprodução, para a dispersão dos vegetais, que são as sementes. Pela primeira vez você vai ver isso. Pela primeira vez você vai ver também, galera, que vão ter estruturas aparentes, né, visíveis de reprodução, né? Ah, Luizinho, gimnosperma tem flor? Não. Gimnosperma não vai ter flor, mas vai ter uma estrutura análoga à flor, fazendo o papel de flor, que são os estróbilos. Tá? E isso vai influenciar, cara, pra caramba na reprodução deles, na forma de reproduzir deles e de tudo mais. Com isso, galera, eu queria já deixar vocês alertados para o seguinte. Na hora que a gente for discutir o ciclo reprodutivo de gimnosperma, presta muita atenção, porque o grau de complexidade hoje vai subir muito. E mais do que isso, essa aula, essa parte da reprodução especificamente, ela vai ser cama para você entender muito da reprodução de angiospermas depois. Então, velho, essa aula vai fazer, nesse aspecto, vai fazer a diferença. O resto, a parte de classificação, características, ambientes, habitats, todo mundo já tem uma noção muito boa disso, tá? Então, acho que essa parte é a parte fácil da nossa aula. A parte mais puxada vai ser a parte da reprodução. Mas fica de boa, o Tiozinho dividiu tudo por etapa, bonitinho, certinho, para você ter toda a dimensão de como esse processo reprodutivo vai acontecer. Fechou? Então, vamos lá, galera? Vamos começar a falar das plantas que eu acho mais bonitas de todas. Tá bom? Vamos falar, então, das gimnospermas. Opa, vamos colocar isso aqui em tela cheia. Cadê? Não, ainda não está em tela cheia. Agora vai ter tela cheia. Cadê? Está inteira, está aqui. Aí. Oi, galera. Olha o tiozinho no quadrinho. Oi, galera. Posso começar? Vamos embora? Então, vamos embora. Vamos tirar a cara do tio Zizo e vamos começar a falar desses caras aqui com vocês. Então, vamos lá. Gimnospermas, né? O que quer dizer gimnospermas? Sementes nuas.
Por quê? Cara, logo de cara você já vai ter um negócio, velho. Tem semente? Tem. Tem aparelho reprodutor aparente, que são os estróbilos, né? Análogo à flor? Tem. Ah, mas tem fruto? Não. Tá? A principal diferença dessas aqui com o próximo grupo é que a angiosperma vai ter fruto. E o fruto seria aquilo que revestiria, né? E reveste as sementes. Aqui você está vendo que não. Ó. Don't have fruto. Fruto vai ser uma característica exclusiva das angiospermas. Ah, Luizinho, mas eu sei que gimnosperma tem, por exemplo, pinhão. Pinhão é a semente da gimnosperma. Não é fruto? Não, não é fruto, tá? É semente, tá bom? Você come, quem gosta de comer pinhão, falaram que é muito bom, nunca experimentei. Não é fruto, tá? Apesar de você comer, falou Flor. Então vamos lá. Aí, galera, olha, as pinhas, né? Muito, muito ligado principalmente a comemorações de Natal, né? Aos pinhões aqui, ó. Pinhão é isso que está aqui dentro, ó. A estrutura inteira a gente chama de pinha, tá bom? Cada uma dessas escamas que você está vendo aqui, que são escamas reprodutivas, já, né, fecundadas, isso aqui que é o tal do pinhão, falou? Olha que lindo, ó. Tá vendo as escamas todas abertinhas, né? Quando elas nascem, galera, elas estão todas fechadinhas, elas só se abrem assim num determinado período da reprodução, falou? Para receber a polinização, ou para fazer a polinização, depende do sexo. Então vamos lá. Presta atenção nessa coisa maravilhosa que você está vendo aqui. Ó. Uma árvore dessa, cara, parece uma casa. Então vamos lá. Semente nua, quer dizer, gimnosperma, sem fruto, já falei para vocês. Exemplos: pinheiros, ciprestes, araucárias, tá? Principalmente o pessoal ligado ao sul, tá? Se liga a isso, a araucária é o único representante que nós temos das gimnospermas nativo brasileiro. Sequoias, que são árvores que podem chegar, sei lá, 80, 90, 100 metros de altura. E as cicas, que é essa coisa maravilhosa que você está vendo aqui. Tá? Isso é caro para burro, galera. Bem caro. Já tentei comprar um monte, cheguei lá, fiquei miudinho. Podem atingir até 100 metros de altura, no caso das sequoias, que eu já falei para vocês. Araucária, né, o pinheiro do Paraná, é a única representante que nós temos endêmica da gimnosperma no Brasil. Tudo isso eu já falei para vocês. Olha o tamanho dessa sequoia, cara. Que é isso, mano? Você sabe que tem sequoia nos Estados Unidos, tem um parque das sequoias lá, que para não desviar uma estrada, eles cortaram um túnel nela, cara. Passa um túnel de carro dentro da sequoia. Pensa isso. Que loucura. Uma coisa maravilhosa. Eu tenho que conhecer esse lugar um dia. São plantas traqueófitas, xilema e floema, que são os duplos de posição de seiva. Tem raiz, caule e folha normal, então é uma cormófita. Fanerógamas, quer dizer, vai ter corpo de frutificação aparente, né? Não é uma criptógama, é uma fanerógama, tá? Que são os estróbilos que fazem esse papel análogo à flor. Tá? Espermatófitas se produzem em semente, né? Como tudo isso eu já falei para vocês. São características das gimnospermas. E o ciclo, galera, presta atenção aqui, olha, vai ter um ciclo metagênico. Deixa que depois eu falo para vocês a respeito disso. Quando eu falo ciclo metagênico, é aquele negócio de metagênese, né? Quer dizer, vai ter as duas gerações, a esporofítica e a gametofítica, que não é nenhuma novidade, você já via isso desde alga, né? Esse ciclo metagênico é algo já antiguinho, falou? Aí você está vendo, mais um ciprestinho. Primeiras que apresentaram sementes no processo da evolução das plantas. Primeira a apresentar heterosporia. Você vai entender isso aqui em reprodução. É muito importante que você entenda isso aqui na hora do ciclo. Quer dizer o seguinte, galera, é o seguinte. Deixa eu dar uma adiantadinha. Até então, você tinha os esporos que eram produzidos pelos esporângios, tanto de briófita quanto de pteridófita. Agora não vai ser só esporo.
né? Todos os esporos todos eram do mesmo tamanho, não tinha diferença de esporo masculino, esporo feminino. Então a gente chamava de isosporia, quer dizer, os esporos eram todos iguais. Aqui não. Daqui para frente, e vai se repetir isso depois nas angiospermas, eu vou ter o esporo masculino, que é pequeno, então vai ser chamado de micrósporo, e vai ter o esporo feminino, que é grandão, né, em relação ao outro, que a gente vai chamar de megásporo. Então, tudo que for micro, quer dizer, pequeno, está ligado à parte reprodutiva masculina. E tudo que for mega, quer dizer, grande, né, está ligado à parte reprodutiva feminina. Presta atenção, já vai guardando isso para você usar depois na reprodução, tá? Então, você está vendo heterosporia, quer dizer, esporos de tamanhos diferentes, de denominação diferente, de sexo diferente, tudo diferente. Fecundação são independentes da água, já falei isso para vocês logo na apresentação, né? Mas necessitam de um tubo polínico. Então, você vai ver pela primeira vez, né, uma estrutura chamada tubo polínico, que vai se repetir depois nas angiospermas também. Tá? Nós vamos ter um slidezinho só para falar desse cara para vocês, mostrar a carinha dele para vocês. Falou? Olha que coisa linda, galera. É a nossa araucária, né? O pinheiro do Paraná. Né? Nós temos aqui na região de Campos do Jordão também. Aqui em Franca nós temos também no Parque Fernando Costa. Nós temos araucárias também no Bosque, em Ribeirão Preto. Quer dizer, é uma flor que é linda, é enorme, é grande, o tronco reto, né? Por isso que ela foi muito usada para a construção, principalmente os europeus, quando vieram, obviamente, da Europa para o sul do Brasil, construíram muito casas de madeiras usando a madeira da araucária, né? Porque ela tem uma madeira fácil de usar, bastante reta, bastante grande, dá para você fazer uma casa inteira com uma árvore dessa aqui só. Tá bom? De regiões temperadas, onde o clima, em geral, é mais frio. Né? Para falar a verdade, galera, são regiões onde o verão é quente e o frio é frio. Tá? Por isso, galera, que elas são chamadas de cormófitas. Né? No caso da araucária, não, mas quer ver? Deixa eu voltar um pouquinho. Opa, cadê? Para trás. Ó, né? São chamadas porque elas te lembram a forma de um cone, né? São chamadas florestas de coníferas. Por quê? Principalmente em regiões que nevam, é bastante interessante isso aqui, porque a neve cai, né? E ela escorre pela própria forma. A forma dela, né? A protege do excesso de peso de neve em cima delas. Falou? A nossa, que não era uma região que neva, né? Então não precisou ser desse jeito aí. Mas quando você fala em pinheiro, cipreste, né? Você está vendo aqui o cipreste, você vê que tem essa forma de cone, por isso que é chamado de floresta das coníferas, né? Que tem forma de cone. No Brasil, a araucária do pinheiro do Paraná, né? A araucária angustifolia, é o nome científico, ok? Encontradas na mata das araucárias, no sul do país, em áreas de maior altitude, por exemplo, Campos do Jordão. Tudo isso eu já falei para vocês. Falou? É uma árvore realmente bastante linda. Né? Importância econômica, as pessoas nem imaginam. Sem falar da madeira, porque hoje em dia, se você derrubar uma araucária, velho, você vai preso, né? Porque está super bem protegida, porque, infelizmente, ela está em extinção, ainda está em extinção. São árvores de reprodução muito demorada, é muito difícil a reposição. Tá? Isso não é só um problema da araucária, não. De uma maneira geral das gimnospermas. Os ciclos de reprodução delas demora, sei lá não, com certeza, 2 anos, 3 anos para formar uma semente, mano. Desde a formação do estróbilo até a formação da semente, pode demorar de 2 a 3 anos. Né? E ainda corre o risco de não vingar. Então, velho, são plantas que, infelizmente, a gente tem que proteger, porque elas têm reprodução muito difícil, tá bom? Então, você está vendo aí a ornamentação, o que você está vendo aqui, né? um labirinto, né? De gimnospermas, inclusive já foi filmado, foi feito filme... gravado o filme dentro desse labirinto aqui. Tá? Você está vendo aqui o bonsai.
Se a árvore, eu não quero te assustar, não, velho, mas uma ervinha dessa daqui, isso aqui é um bonsai, né? Os bonsais mais bonitos que existem, né? E os mais valiosos são todos de gimnosperma, né, cara? Quanto se chuta, quanto você acha que custa um bonsai desse daqui? Você não compra um bonsai desse aqui por menos de 80, 90, 100 mil reais, cara. Uma ervinha dessa, mano. E nem dá para fazer balanço. Olha lá. Ornamentação de jardins, casas e praças públicas, bastante usado. Cercas vivas, no caso do cipreste, né? Quando a gente tinha uma chácara, a nossa chácara era toda cercada de cipreste. Pinos, né, para fazer a parte de reflorestamento. Quantos de vocês têm móveis de pinos em casa, piso de pinos, né? Esse aqui a gente consegue uma reprodução bem rápida, madeira bem mole, bem facinha de trabalhar, ok? Bonsais, que eu já falei para vocês, né, para ornamentação, tá? E o pinhão como fonte de nutrientes, principalmente de caloria, né, de carboidratos e lipídios, mas principalmente de carboidratos. Falou? Então, tem realmente uma importância bastante grande. Pela dificuldade em ter e pela reprodução, são sempre muito caras, tá bom? Agora a gente chegou na hora do ciclo reprodutivo. Então, agora vocês prestem atenção, hein, galera? Se eu chegar para você e fizer isso aqui, ó, quer ver? Te der um ciclo desse, cheio de etapas, e está em inglês ainda, você vai me xingar de tudo quanto é nome. Então, eu vou te explicar aqui o que eu vou fazer. Eu peguei esse ciclo aqui e dividi esse ciclo mais ou menos como está esse desenho aqui, essa esquematização. Eu vou pegar o ciclo da reprodução e vou mostrar a primeira parte masculina, que está aqui em cima. Depois que você aprender isso, eu vou falar para você da parte feminina do ciclo. E depois eu vou juntar as duas na parte da fecundação e da germinação. Então, eu vou dividir esse ciclo em 3 partes, para que você consiga entender bonitinho. E eu vou ser ainda mais criterioso na hora da apresentação para vocês. Vocês prestem atenção, tá bom? Primeira coisa que eu posso falar para vocês aqui é o seguinte. Algumas gimnospermas são masculinas. Só produzem esses estróbilos masculinos. Algumas gimnospermas são femininas, só produzem estróbilos femininos. E algumas gimnospermas são hermafroditas, produzem os 2 tipos de estróbilo, o masculino e o feminino. Então, galera, presta atenção, olha para mim aqui, ó. Espera aí, deixa eu tirar isso daqui. Espera aí. Aqui. Galera, ó, está errado. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui de novo. Ó, vou repetir. Algumas gimnospermas são masculinas. Só vai ter estróbilo masculino. Algumas gimnospermas são femininas. Só vai ter estróbilo feminino. E algumas gimnospermas são hermafroditas. Vão ter os 2 tipos. Então, aquela classificação monóico e dioico vale para cá. Dioico é quando tem sexo separado e monóico quando é hermafrodita. Falou? Não esquece disso, não. Valeu, galera? Então, aquilo que eu falei para vocês agora, né? Vamos dividir esse ciclo nessas 3 etapas. Falou? Vamos explicar primeiro a parte masculina da coisa. Então, vamos por partes. Primeira formação do grão de pólen. Galera, presta atenção no que acontece. Eu tenho o estróbilo masculino. Esse estróbilo, que são essas pinhas, né? Elas são formadas de escamas. E lá dentro dessas escamas, como você está vendo aqui, ó, eu vou ter o microesporângio. O microesporângio, galera, vai ser responsável pela formação dos micrósporos. Ó, meiose, você sabe que a meiose é reducional, ok? Nesses microesporângios vai acontecer células germinativas, aqui células reprodutivas de reprodução, né? Vão sofrer meiose e cada célulazinha, cadê minha coisinha?
Cada célulazinha aqui que sofrer meiose vai dar origem a 4 células. Cada uma dessas células vai dar origem a um grão de pólen. Então, vai ser assim, do estróbilo, lá dentro. Então, eu vou ter o microestróbilo. Dentro do microestróbilo, eu vou ter o microesporângio, que é responsável em formar os esporos. Lá dentro do microesporângio, células germinativas vão sofrer meiose e vão formar os micrósporos, que são os esporos masculinos. E cada micrósporo desse vai sofrer, dependendo da espécie, uma ou mais mitoses. Mas, no fim, cada um desses micrósporos que você está vendo aqui, ó, vão formar 2 células, mais normalmente sacos aéreos ou asas, coisas parecidas com asas. Isso aqui é muito fininho, cara, é muito pequenininho. Para você ter uma noção, uma analogia, seria como se fosse um pozinho de talco, de tão fininho que é. Tá? Agora, galera, presta atenção que você vai precisar disso aqui depois, que a reprodução masculina, a formação do pólen, você vai ter 2 células. Você vai ter uma célula germinativa e você vai ter uma célula responsável pela formação do tubo polínico. Então, eu vou ter uma germinativa e uma vegetativa. E a vegetativa vai ter a função de formação do tubo polínico, que vai ser importante, você vai ver pela primeira vez depois. Falou? Então, isso é uma esquematização. Preocupado de vocês entenderem tudo bonitinho, certinho, eu ainda fui pôr outra figurinha. Então, vamos lá. Ó. De novo, o estróbilo masculino, tá bom? Ou o cone. Não esquece que ele é 2N, porque ele faz parte do esporófito. Dentro de cada uma dessas escamas, eu fiz o corte, mostrei o microesporângio. Lá dentro eu tenho células, que são células germinativas, que vão sofrer meiose, e cada célula dessa 2Ns vão formar 4 células N, que são os micrósporos. Então, o esporo masculino chama micrósporo. Se ele veio de uma meiose, ele tem que ser haploide. E aí, cada um desses micrósporos sofre uma mitose, dá origem a 2 células. Uma delas vai ser célula germinativa, vai dar origem ao gameta masculino, e a outra vai ser vegetativa, vai dar origem ao tubo polínico. Esse, cara, o gametófito masculino é o grão de pólen. Pelo amor de Deus, eu vou até mostrar minha cara aqui outra vez, pelo amor de Deus. Vou pedir pelo amor de Deus. Galera, olha para cá, olha para cá. Isso. Nunca digam que pólen é gameta. Pólen não é gameta. Pólen é gametófito. É ele que vai produzir o gameta. Falou? Presta atenção nisso. Eu vou parar por aqui, porque isso aqui acontece só depois da polinização para acontecer a fecundação. Mas só para você ver que essa trombinha que você está vendo, esse elefante esquisito, isso aqui é o tubo polínico. Falou? Então, tá lá. A parte masculina nós já falamos. Tá? Dentro de cada escama, eu tenho um microesporângio, perdão, que vai ter dentro dele células germinativas que vão formar, ou células-mãe, que vão formar depois os micrósporos, depois da meiose, a meiose espórica, forma esporo. Os esporos N vão sofrer mitoses, dando origem a 2 células, a célula germinativa e a célula vegetativa. Então, tá bom. Agora nós vamos falar... outra coisa. Você não precisa escrever nada do que eu falei, não se preocupe com isso, porque tudo que eu falei, eu deixei num textozinho aqui com vocês. Ó, tá? E eu vou mandar, junto com essa apresentação, um arquivo PDF com todos os meus slides. Todos os slides que nós colocamos aqui, com todos os textos que nós colocamos aqui. Relaxa, galera. Presta atenção só. Eu não queria que vocês se preocupassem em copiar nesse momento, porque senão você não vai entender, tá bom? Deixa para copiar tudo isso que eu estou falando, está escrito nesses textos que vocês estão vendo agora, e vocês vão ter oportunidade de copiar isso depois, só na hora que você baixar o seu PDF. E de boa, tá? É igualzinho, é o PDF da apresentação, tá bom? Bom, agora nós vamos falar do feminino. Deixa eu tirar aqui outra vez. Tá. Nós vamos falar do feminino.
Então, agora, eu vou ter o estróbilo feminino, que você está vendo que ele é muito maior, ele é muito mais organizado, muito mais bonitão, né? E cada uma dessas escamas germinativas que você está vendo aqui, tá? Dentro dela, tá? Existe uma estrutura que nós vamos chamar de óvulo, tá? Óvulo, ó. Mas, pelo amor de Deus, óvulo aqui não é gameta, tá? O óvulo aqui vai ser o gametângico, falou? Então, eu tenho óvulo, esse óvulo vai sofrer, é uma célula 2Ns, tudo isso aqui é 2Ns, vai sofrer, a célula óvulo vai sofrer uma meiose. E a meiose vai dar origem a 4 esporos grandes, que a gente vai chamar de megásporo. Só que aqui, galera, nós vamos ter um perhaps muito importante. Desses 4 megásporos que vocês estão vendo, que vieram do resultado da meiose da célula óvulo, da célula mãe. Cada um desses 4 megásporos, 3 morrem, 3 desaparecem, só fica um, que nós vamos chamar de megásporo funcional. Aí, esse megásporo funcional, vamos fazer de conta, cadê minha setinha? Vamos fazer de conta que esse vai ficar e esses 3 vão sumir. Esse que vai ficar, a gente vai chamar de megásporo funcional. Depois, não esquecem, se ele veio de uma meiose, ele é N. Esse megásporo funcional, ele vai sofrer várias mitoses e vai formar o gametófito feminino, que é chamado de saco embrionário. Saco embrionário. Vem de mitoses sucessivas do megásporo. E lá dentro desse saco embrionário, eu vou ter o arquegônio, que é uma estrutura de proteção, da oosfera, que é o gameta feminino. Tá? Então, essa é a parte feminina. Vamos de novo? Das escamas, eu tenho a célula germinativa, que é chamada de óvulo. Esse óvulo sofre meiose. Tudo aqui era 2N, sofre a meiose, dá origem a 4 células N. Dessas 4 células N, 3 desaparecem, fica uma só, que nós vamos chamar de megásporo funcional, que vai sofrer mitoses sucessivas, e essas mitoses sucessivas vão dar origem ao saco embrionário, e lá dentro desse saco embrionário eu ainda vou encontrar o arquegônio e a oosfera. A oosfera é o gameta feminino. Falou? Bom, vamos ver outra ilustração. De novo, eu tenho aqui o estróbilo feminino. Dentro da minha escama, eu tenho o óvulo. Esse óvulo, né, que vai ser o próprio megasporócito, é uma estrutura 2Ns, tá bom? Ele vai sofrer meiose, dá origem a 4 esporos, 3 desaparece, um vira megásporo funcional. Esse megásporo funcional vai dar origem ao saco embrionário, e lá dentro do saco embrionário eu vou ter o arquegônio e eu vou ter a oosfera. Fechou? Pronto. Então, nós já fizemos a parte masculina, já fizemos a parte feminina, beleza? Então, agora vamos juntar isso no processo da fecundação. De novo, tudo que eu falei para vocês está nesses textos, bonitinho, certinho, que, repito, você vai copiar do PDF dessa apresentação, tá? E nós podemos ir agora, essa parte feminina, que seria mais complicada, são 2 slidezinhos para descrever tudo, né? Nós vamos agora para a parte da fecundação. Cada pólen, não esquece que o pólen é o gametófito masculino. Cada pólen que chegar no estróbilo feminino, polinizar o estróbilo feminino, aqui é uma coisa importante. Essa polinização não depende de água, não depende de morcego, não depende de pássaro, não depende de inseto, não depende de nada. A reprodução das gimnospermas é por anemofilia, quer dizer que depende de vento. Por isso que eu falei para vocês que esses pólens são muito petitinhos. Eles têm que ser muito levinhos para o vento levar. O vento leva longe, tá? Milhares e milhares e milhares de grãos de pólen. Bom,
Esse pólen que voa assim, só esqueceram de colocar aqui os sacos aéreos ou as estruturas aladas, né? Não esquece que ela tem duas, os grãos de pólen têm duas células, uma célula germinativa e uma célula vegetativa. A hora que esse grão de pólen chegar no estróbilo feminino, o que vai acontecer? Essa célula vegetativa ela vai empurrar o pólen, formando esse tubo, esse canal, tá? Esse canal, tudo bem? Esse canal tem nome, é chamado de tubo polínico, tá? É o tubo feito pelo pólen, por isso que tem esse nome, caramba, de tubo polínico. Aí o que vai acontecer? A segunda célula, a célula germinativa, vai sofrer uma mitose e vai fazer uma divisão, dando origem a duas células. Essas duas células são chamadas aqui de enterozoides, mas o nome correto dela é núcleo germinativo. Núcleo germinativo. São núcleos de reprodução, falou? E não anterozoide. Porque anterozoide era gameta de Biófita e Pteridófita e tinha flagelo. Esse aqui não tem flagelo, tá bom? São células que vão correr por dentro desse tubo. Ah, Luizinho, tem dois núcleos germinativos. Esses dois núcleos vão fecundar? Espera, você vai ver que não. Só um deles que fecunda, o outro é descartado. Aí o que vai acontecer? Olha lá, ó, presta atenção aqui. O grão de pólen chega na escama feminina, projeta o seu tubo polínico, cria o caminho para o núcleo espermático ou germinativo, sei lá qual o nome, o núcleo espermático, ele correr, galera, por dentro desse tubo polínico e fecundar a osfera aqui dentro do arquigônio, tá? Esse é o papel do núcleo espermático, ou núcleo germinativo, ou erradamente chamado de enterozoide. O papel dele é descer, não esqueça que eram dois, mas um só que vai fazer a fecundação, falou? Um deles fecunda a osfera dentro desse arquigônio, vai formar uma célula zigoto, essa célula zigoto vai se desenvolver e vai formar o embrião que você está vendo aqui. Isso tudo que eu contei para vocês até agora demora simplesmente 2 anos para acontecer. 2 a 3 anos para acontecer. Cara, é muito demorada essa história toda. Tem muita coisa que pode dar errado nessa coisa toda. Por isso que a reprodução de gimnosperma é muito difícil, tá bom? Bom, mas vamos lá. Feita essa fecundação, o zigoto se multiplica e forma um embrião. O embrião está protegido dentro de uma casca. Ah, Luizinho, nasceu então a semente. Galera, agora nasceu a semente, tá bom? Eu vou ter um tecido nutritivo aqui, derivado do próprio saco embrionário, tá bom? E eu tenho um embrião aqui. Aí essa célula cai. Em condições mais do que perfeitas para acontecer, esse embrião ele vai sair por esse buraquinho aqui, nós vamos chamar de micrópila, né? O embrião vai sair, vai colocar sua radícula para fora, que é a parte nova da raiz, vai germinar e formar um primeiro espinheirinho, que vai ser o esporófito. Ah, Luizinho, mas qual que é a ploidia do esporófito? Vamos lembrar, o núcleo espermático ou o núcleo germinativo não é N? É. A osfera também não é N? É. Então, N com mais N vai formar um embrião 2Ns. Esse embrião germina e dá origem a cresce, né? E dá origem a um esporófito também 2Ns. Fechou? E aqui é a semente germinada, a semente que germinou e que nós chamamos de pinhão, que o pessoal cozinha ou assa para comer. Não come a casca, come esse miolinho que você está vendo aqui, ó, que tem cara de ser muito bom, mas eu nunca experimentei. Agora, galera, eu coloquei, isso é a mesma coisa, né, dos textos, né, tudo bonitinho, certinho, só com o importante aqui, ó, o embrião vem
da osfera fecundada e a semente vem do óvulo. O óvulo é aquela estrutura lá no início, né, de partiu o início de tudo que eu mostrei para vocês. E dentro do óvulo estava a célula germinativa, etc. Então, vamos lá. Agora preste atenção. O ciclo inteirinho por etapa, tá bom? Eu tenho um estróbilo, vamos fazer de conta que esse estróbilo, eu tenho um esporófito, vamos fazer de conta que esse esporófito aqui é hermafrodita. Então, ele vai ter estróbilo masculino e feminino. Esporófito, né? A fase esporofítica, que é maior, que é dominante sobre a forma gametofítica. Essa tendência, né, já aconteceu em pteridófito, ela se mantém agora, mais acentuada até, e vai se manter também mais acentuada também na angiosperma. Vou repetir, hein, galera? As duas gerações, esporofítica e gametofítica, você vai ter em todos os grupos. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Só que não esquece que em briófita é a única em que a fase gametofítica é dominante, que a fase que dura mais é a fase gametofítica. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a fase que domina é a fase esporofítica. Então, você está vendo aqui a planta, que é o próprio esporófito, 2 Ns. Então, agora vamos lá. O estróbilo masculino aqui em cima, feminino aqui embaixo. O estróbilo masculino e o estróbilo feminino. No estróbilo feminino, eu vou ter escama ovulífera, né? Porque ela tem um óvulo. Aí ela sofre meiose e forma os 3 megáspidos. 3 deles desaparecem, os 4 megáspidos. Dos 4, 3 desaparecem, só fica um que é o megásporo funcional. Vamos olhar lá em cima agora. Lá dentro das células das escamas, eu vou ter o microesporângio. O microesporângio vai formar células por meiose, e essas células por meiose vão depois, por mitose, dar origem aos grãos de pólen. Lembra que o grão de pólen é o gametófito masculino. Beleza? Aí o grão de pólen, que são as duas células germinativas e a célula germinativa e a célula do tubo polínico, ou vegetativa. Aí o grão de pólen entra pela micrópila, o tubo polínico se projeta para dentro da sementinha, cria o caminho para... Não esquece que a célula germinativa sofre uma mitose e dá origem a 2 núcleos espermáticos, que vão caminhar por dentro desse tubo polínico para fecundar a osfera aqui dentro. Falou? Tudo isso que eu falei para vocês. A fecundação acontece aqui. E essa fecundação vai dar origem a um embrião. O embrião, depois, quando... Aqui, ó, é o pinhão, né? O embrião está lá dentro do pinhão. E a hora que esse pinhão, que é a semente, germinar, vai dar origem a um novo esporófito, e quando crescer, vai reiniciar o núcleo. Falou? Vamos de novo, tudo outra vez. Agora você está vendo que aquilo que parecia muito difícil, muito estranho, é tranquilo agora, de boa, que você já entendeu a parte masculina, a parte feminina e a parte da fecundação. Vamos de novo? Estróbilo masculino. Lá dentro dos estróbilos masculinos, por meiose, vai formar os micrósporos. Esses micrósporos, cada um deles, por mitose, vai dar origem aos grãos de pólen, que tem 2 células, uma célula germinativa e uma célula vegetativa. Aí formam os grãos de pólen. O estróbilo feminino, que lá dentro dele eu vou ter o óvulo. Lá dentro do óvulo, o megasporângio vai sofrer meiose, vai dar origem aos 4 megásporos. Dos 4 megásporos, 3 morrem, vai ficar um só. Aí o grão de pólen entra, né, pela micrópila, vai projetar a célula vegetativa dele, projeta o tubo polínico para dentro, os núcleos espermáticos correm por dentro do núcleo polínico. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Fica mais fácil vocês ampliar. Tá aqui. Olha lá, galera. O que vai acontecer? Ele vem, vai projetar o tubo polínico aqui. Olha o grão de pólen aqui. Olha o tubo polínico aqui.
Olha a célula germinativa entrando aqui, ou célula espermática, para fecundar uma das zoosferas aqui dentro. Falou? Não tem dupla fecundação. Pelo amor de Deus, não tem dupla fecundação. A dupla fecundação só vai acontecer na angiosperma. Falou? Bom, a feita a fecundação, vai formar então a semente, o pinhão com o embrião lá dentro, né? Você está vendo aqui, já fecundado. Aí cada um desses pinhões, olha as estruturas aladas, quando eles caírem e germinarem, dá origem a um novo esporófito. Falou? Quem que é? Vamos analisar algumas coisas. Duas fases. O esporófito é a fase da planta, tá? E o gametófito? O gametófito masculino é o grão de pólen. Alguns autores fazem isso aqui, galera. Vou explicar isso aqui. Olha para mim, galera. Presta atenção, olha para cá. Cadê eu? Não, é o seguinte. Alguns autores colocam assim. O gametófito masculino é o grão de pólen. Ponto. Alguns autores falam que não. O grão de pólen é o gametófito jovem. O gametófito desenvolvido é o próprio tubo polínico. Então, dependendo do vestibular que você estiver vendo, você presta atenção nisso, tá? Se tiver tubo polínico como opção, pode marcar ele. Mas se não tiver, vai de olho fechado no grão de pólen que você está de boa. Falou? O gametófito masculino, quer dizer, a estrutura gametofítica responsável pela produção do gameta masculino é o grão de pólen. Em alguns, como eu falei, alguns autores, gametófito jovem e o tubo polínico, o gametófito adulto. Quem é o gametófito feminino? O gametófito feminino é o próprio saco embrionário. O saco embrionário, derivado da multiplicação do megásporo, que era o único esporo que sobrou por mitose. Então, o único megásporo que sobrou sofre várias mitoses e dá origem ao saco embrionário. O saco embrionário é o gametófito feminino. É lá dentro que você vai ter o arquemônio e é lá dentro que você vai ter a oosfera. Fechou? Que é o gameta feminino. Falou? Bom, galera, o que a gente tinha para falar sobre isso daqui com vocês era isso, tá? Eu acho que ficou bastante claro, mas a gente está aí para tirar qualquer dúvida também. Não tenham medo de gimnosperma, tá? Depois que você pegou o jeitão das coisas, a coisa vai muito fácil, muito tranquila. Falou, galera? Moçada, muito obrigado a vocês. Façam os exercícios, tentem fazer os exercícios. Eu tenho certeza que você vai ver lógica. Não tire nunca, mesmo quando você for fazer o vestibular, não tire nunca a ideia de que no vestibular, a tendência do vestibular não é perguntar muito sobre briófita, ou pteridófita, ou gimnosperma, ou angiosperma. É perguntar as diferenças. O que era uma passou para a outra? O que uma tinha que a outra não tem mais? Por que uma conseguiu ganhar o continente e a outra não? O que quer dizer heterosporia? Quem tem e quem não tinha? O que é heterosporia? É aí. São essas questões que vão cair, galera. Tá bom? Não fica preocupado com decoreba, com essas coisas não, porque você vai se comprometer. Vai nessa que eu estou falando para você, se preocupe com a evolução dos vegetais. É essa a ideia. Quando a gente está falando de classificação, se preocupe com a evolução dos vegetais. Fechou? Valeu, galera? Gente, então fica nisso. Um beijo grande para vocês. Um beijo grandão no céu da boca. Até a nossa próxima aulinha. Valeu, galera? Um beijo, beijo, beijo. E se cuidem, galera. Beijão.